Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Shalom! Estamos reunidos aqui para o segundo dia, do nosso mini curso sobre família, caminho para o céu. Se você não assistiu a primeira aula, você pode tranquilamente ver aqui na plataforma mesmo, a aula que nós tivemos ontem. Teremos aí um total de 3 aulas e no quarto dia faremos uma live, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo se você está chegando agora. Seja bem-vindo também se você já assistiu a aula de ontem, está aqui conosco mais uma vez. Tá bem? Então, vamos lá. Ontem nós falamos sobre a origem da família, a família que tem origem em Deus, a família que foi pensada por Deus, a família que foi querida por Deus. E sendo querida por Deus, ela tem uma finalidade específica, que não é o homem que diz qual é a finalidade da família. Essa finalidade já nos é dada por Deus, porque a família foi querida por Ele, apontada numa direção. Qual é a família aponta para onde? A família foi criada para quê? Para que os seus membros se santifiquem e alcancem a finalidade última do homem, que é viver numa comunhão com Deus. Então, a finalidade da família é a finalidade do homem. Por isso que Deus coloca o homem no seio de uma família, para que ali ele seja educado para chegar ao céu. Então, a família foi querida por Deus, nós vimos isso na última aula, e Deus constitui a família para que naquela comunidade de vida, de amor, nos laços existenciais, nas exigências de cada dia, pai, mãe e filhos caminhem juntos para que um dia estejam todos no céu. Não existe outra finalidade mais alta, mais essencial e mais nobre para a família do que essa. Se você perdeu a primeira aula, não tem problema, ela se encontra aqui na plataforma. É só você procurar que você encontra, você assiste. Depois você volta aqui e assiste essa segunda aula, ou assiste a segunda aula, depois assiste a primeira. Fica à vontade, faz do jeito que você quiser. Você vai aprender de qualquer maneira, tá bem? Então vamos rezar rapidamente para a gente entregar a Deus essa nossa segunda aula, pedindo o auxílio do Espírito Santo sobre nós. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, vamos lá. Apertem o cinto aí e vamos para a segunda aula, aqui do nosso mini curso sobre família, caminho para o céu. Hoje nós vamos falar sobre a família como um lugar de dom e serviço. Ou seja, a família, lugar onde você se coloca, se oferece, dá de si a serviço dos outros. Ou seja, a família como um lugar primordial, um lugar de excelência para que você coloque em prática o seu amar, o seu amor. Veja, se você vive dentro de um núcleo familiar e você vive dando a desculpa de que você não sabe amar, não consegue amar, tem dificuldade de amar, vou dizer para você com sinceridade, na verdade você está dando só desculpa mesmo, Na verdade você está só fugindo da raia mesmo, na verdade você está só faltando um pouquinho de coragem para tomar a decisão de amar. Porque não existe, gente, lugar mais propício para você se ofertar a outra pessoa do que a família. A intensidade de vida de uma família, as demandas de uma família, elas impossibilitam uma pessoa não ter a oportunidade de amar. É impossível você não ter a oportunidade de amar. Ainda que você nem tenha filhos, ainda que você viva só você e sua esposa no começo da sua vida matrimonial, ainda assim é um lugar por excelência em que você encontra inúmeras oportunidades de amar. Porém, eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa nossa pequena aula, como eu disse na outra, a gente não tem como entrar em todos os lugares que as possibilidades nos permitiriam, então a gente vai tocando em alguns pontos. Então, se a família, lembrem-se que o matrimônio e a ordem
São os dois sacramentos de serviço da igreja, né? Vale a pena nós lembrarmos disso. E o matrimônio sendo ali o núcleo de uma família, a família, então, ela iluminada pelo matrimônio, ela é também um sacramento de serviço, né? A família ela serve de oficina para que o sacramento do matrimônio exerça o seu caráter de serviço. E aí eu pergunto para você, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro alvo do serviço que a família é chamada a viver? Prestem atenção. A família é, em primeiro lugar, um lugar de serviço à vida. Um lugar de serviço à vida, onde você serve, através da sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a vida talvez da sogra que viva com você, da sua avó que vive com você. A família é o lugar onde nós vamos servir uns aos outros para sermos testemunhas do amor que a Trindade vive no céu. A família é o lugar por excelência onde temos ali no convívio, né, no minuto a minuto da nossa vida, as oportunidades de vivermos esse serviço, essa oferta, esse dom para o outro. Entende? Então, a primeira prestação de serviço que uma família pode fazer uns aos outros é nós sermos fiéis ao amor. Sermos fiéis no amor. Essa fidelidade do amor dentro da família, ela é, em primeiro lugar, um serviço ao quê? Renato, eu não entendi por que isso é um serviço. Isso é um serviço pelo seguinte, meu querido, presta atenção. Deus quis fazer da família sacramento, né? O matrimônio é sacramento porque é um sinal visível de uma realidade invisível, como eu falei na aula passada. Então, se na família se vive essa dinâmica de fidelidade, de amor, as pessoas vão olhar na família um reflexo vivo, um reflexo criado, um reflexo ali analógico, analógico, porém verdadeiro, de como Deus ama na Trindade. E entendam, se um amor é fiel, se o matrimônio é fiel, se a família é fiel e ela vive esse testemunho de amor fiel, naturalmente essa família vai viver também uma outra característica do amor da Trindade, sendo para isso reflexo para a sociedade de como Deus ama, prestando esse serviço a Deus, que é a fecundidade do amor. A fecundidade do amor. É na família que Deus pode gerar a vida humana. Gente, existe serviço mais nobre do que esse? Olha aqui no meu olho e me diz se existe serviço mais nobre do que uma família se dispor a Deus de criar novos filhos dele. Para ele, não é para nós não. É para ele, é para viver na eternidade com ele. A vida não acaba nesse mundo, não. Nós não geramos filhos para ocupar os lugares nas faculdades, para ocupar as cadeiras dos colégios, para ocupar os lugares nas repartições públicas. Nós não criamos filhos, nós não colocamos filho no mundo para isso, não. Nós colocamos filhos para passar por este mundo, para que um dia eles alcancem o céu. Então a família, ela se coloca a serviço da vida, porque ela diz: Senhor, Tu nos fizeste para Ti. Tu nos criaste família, Senhor, para sermos um reflexo do Teu amor neste mundo. E o Teu amor é um amor fecundo, Pai. O Teu amor pelo Teu Filho e o amor do Teu Filho por Ti é um amor de doação mútua. É uma relação de oferta e acolhimento do outro, onde neste movimento de amor, naquele movimento de amor, procede uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. E a família fiel, a família que é testemunha desse amor, a família que se coloca a serviço do amor de Deus, é uma família que também vive esse movimento de amor. O esposo que se doa integralmente para a esposa, que serve integralmente com a esposa. O esposo que está ali disposto a cumprir o seu papel de homem e viver fielmente com a esposa o seu ato conjugal aberto à vida.
E a esposa que acolhe o esposo, que ama o esposo, que recebe o esposo. E ali naquele movimento de amor também é capaz de surgir uma terceira pessoa, que são os filhos. E são filhos de quem? São filhos do casal. Mas quem é quem funde a alma naquela criança? É Deus. Então, em última análise, um casal aberto à vida é um casal que está a serviço de Deus, para gerar filhos não somente para este mundo, mas para a eternidade. Então, um casal que se ama, um casal que realmente se ama, ele entende a sua missão de viver com uma vida familiar apontada para o céu, gerando filhos para Deus, criando esses filhos para Deus, para que no cotidiano do serviço mútuo, todos um dia alcancem o céu. Então a família, em primeiro lugar, é um lugar de serviço à vida, de servir a Deus se abrindo à vida. Uma nova civilização, ela só pode ser construída no cotidiano de um lar cheio de desafios. Não existe lugar mais propício para uma pessoa aprender que os desafios da sociedade começam aonde? Nos desafios da família. Não existe lugar mais propício para a pessoa aprender a se relacionar, aprender a conviver com quem é diferente, aprender que os outros têm necessidades, aprender que eu preciso muitas vezes sair de mim para ser para o outro, que eu preciso muitas vezes fazer coisas que eu não gostaria, que eu preciso muitas vezes viver uma vida que eu nem sonhei em viver, comer coisas que eu não sonhei comer, viver em realidades que eu não sonhei viver, mas por amor ao outro, por serviço ao outro, eu me disponho a viver, porque a família, ela não foi pensada por Deus tendo este mundo como finalidade última. Então não existe lugar mais propício para nós aprendermos os valores, as virtudes, para nós aprendermos a fé, para nós lançarmos na nossa vida e através da nossa vida alicerces fortes para levarmos através da nossa vida para a sociedade valores que vão construir uma sociedade nova. Se a família não se coloca a serviço da vida, se os membros da família não se colocam um a serviço do outro, nós jamais veremos uma sociedade nova. Talvez até vejamos uma sociedade nova, mas com uma novidade destruída. Com uma novidade que não vai ter o aroma, o perfume do amor, mas sim o perfume do egoísmo. Veremos sim uma sociedade nova, cheio de casais que não querem ter filhos, e quando querem ter no máximo um, e colocam na sociedade, infelizmente, muitas vezes por egoísmo e não por impossibilidade, colocam na sociedade filhos que não aprenderam a amar, porque foram criados em casa tendo tudo para si, porque os pais, para dar tudo para um, não quiseram ter outro. Entendem? Então, se a família é o lugar do serviço, é o lugar do dom, é na família que se forjam os novos homens que vão para a sociedade formar uma nova sociedade. É muito difícil uma pessoa aprender a servir na sociedade se ela primeiro não aprende a servir na família. A família é o lugar por excelência onde nós vamos aprender isso. É o lugar por excelência. Se nós não entendemos isso, a gente vai... a gente vai assim mitigando aquilo que a família poderia oferecer para a sociedade. Entendem? O Papa Francisco, né, tem uma frase muito interessante na Amoris Laetitia também, que ele diz o seguinte: as famílias constituem o primeiro lugar, presta atenção, as famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e ao mesmo tempo são os tijolos para a construção da sociedade. Você deixar que uma pessoa seja construída como pessoa, enquanto tal, pela sociedade, você vai concordar comigo que você está colocando em risco a construção dessa pessoa como pessoa.
porque você vai reconhecer junto comigo que a sociedade de hoje não tem lá grandes valores para formar uma pessoa a partir daquilo que ela é. Você concorda? Então, se nós queremos ver uma sociedade nova, nós precisamos desejar ser uma família nova. Nos dispor a ser uma família nova. Só que isso custa, gente. Isso custa. Isso custa. Na nossa próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas isso custa o nosso tempo. Isso custa os nossos planos. Isso custa o nosso riquinho dinheiro. Então, se nós não quisermos abrir mão daquilo que nós tanto sonhamos em ter para nós, você infelizmente não vai construir uma família de dom, de serviço, de disponibilidade mútua para que o outro tenha aquilo que eu tenho a oferecer. Entende? E especialmente numa família numerosa, a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Uma família numerosa onde os irmãos brincam e brigam, em que os irmãos dividem e eles podem ali compartilhar o que eles têm. Eles aprendem a dividir, mas eles aprendem a abrir mão do que eles têm. Mas eles também aprendem que é bom dar daquilo que eu tenho para fazer o outro satisfeito, fazer o outro feliz. Agora, vocês acham que isso é fácil? Isso é muito difícil. A criança não nasce com isso assim, com essa inclinação natural. Ela precisa ser educada para isso. E nesse processo de educação para o dom, de educação para o serviço, você vai forjando um cidadão. Não para esse mundo apenas, mas para o céu. Para o céu, para viver o amor. Tá claro? Nesses últimos minutos, né, que nós temos, eu gostaria de falar mais especificamente sobre essa questão, né, de nós sermos dentro da família ser o lugar do dom e do serviço. Por quê? Já falei a questão falei bem por alto essa questão da educação dos filhos, porque a nossa terceira aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vocês já repararam que não existe lugar mais excelente para nós vivermos as obras de misericórdia, sejam as obras de misericórdia corporal ou espiritual, do que a família? Já pararam para perceber isso? Se você for ali fazendo uma leitura das obras de misericórdia, você vai vendo que todas elas cabem dentro de um convívio familiar sem nenhuma forçação de barra. Elas são praticamente inerentes à vida familiar. Entende? Então ali a criança vai aprendendo, ali os pais vão aprendendo, vão exercitando as obras de misericórdia. Para quê? Para que a sociedade lucre com isso, nas virtudes dos cidadãos formados na família, e para aquela família caminhar junta para o céu. Então, na família, nós ensinamos os ignorantes, por exemplo, nós educamos os nossos filhos, nós pegamos os nossos filhos pela mão e vamos ali ensinando para eles valores, virtudes, uma educação religiosa, vamos ensinando eles a serem melhores cidadãos para este mundo e para o céu? Sim. E aonde que isso não é uma obra de misericórdia corporal, né? Ensinar os ignorantes. Na família nós acolhemos os pobres? Sim, de várias maneiras. Na família você pode acolher o pobre dentro da sua casa, chamando um pobre para dentro da sua casa, para comer, para fazer uma refeição, para ter um abrigo. Como você pode acolher o pobre, que é aquele filho, atenção, que é aquele filho que vem fazer a família ficar mais pobre. Aquele filho que você recebe sabendo que o seu salário vai precisar ser ajustado num padrão de vida mais baixo. Então você está acolhendo um pobre porque aquele filho que chegou, ele é mais pobre do que o anterior. E não é por isso que a família vai ser mais infeliz. Pelo contrário, ela vai viver essa dinâmica de alegria na pobreza. E isso é serviço. Gerar a vida é serviço. Não existe serviço mais nobre do que gerar uma vida, do que dar a alguém uma vida, ainda que ela venha a esse mundo mais pobre. Entende? Dar abrigo aos viajantes, né? Receber os viajantes, né? os parentes, né? Que vêm de longe, que vêm de perto, né? Recebe os viajantes, recebem pessoas, né? Quem nunca, né? Quem nunca de nós precisou abrigar na nossa casa alguém da família, alguém que veio passar um tempo porque precisava fazer um estudo, alguém que precisou ficar na nossa casa porque estava de passagem para ir para um outro lugar.
Quem de nós, né? Quem de nós vivendo como família, por exemplo, eu agora neste momento estou aqui em casa com a minha sogra, né? Ela está aqui em casa passando um tempo conosco, e como é maravilhoso ter alguém no nosso convívio que enriquece nosso convívio, que ensina as crianças a, dentro daquela ordem familiar, sair um pouco de si para dar o melhor para o outro, né? Para aquele que está nos visitando. Gente, isso gera valores marcantes na vida da família. Tá claro? Vestirmos os nus, né? Assim, no sentido mais radical, a criança nasce nua, né? E se você não veste a criança, né? Se você não dá de vestir a criança ao longo da vida, ela vai ficar desnudada, né? Ela vai ficar ali sem ter um vestimento, uma vestimenta adequada, né? Então pode parecer uma coisa extremamente superficial, mas é verdadeiro. É verdadeiro, né? É vestir os nus. Então, assim, estou falando de obras de misericórdia corporal, mas se você for olhar para as obras de misericórdia espiritual, vale também. Vale também, né? Você pega lá uma obra de misericórdia espiritual, aconselhar os indecisos. Quem de nós não pega pelas mãos os nossos filhos e conduz os nossos filhos indecisos para ajudá-los a tomar decisões de vida, para ajudá-los a ser mais santos, para ajudá-los a ser cidadãos mais honestos, mais felizes, mais realizados? Né? Quem de nós, né? Ensinar os ignorantes. Os nossos filhos, no radical da palavra, nascem ignorantes. Eles sequer sabem, né? É claro, né, de forma natural, isso é capaz de ser realizado. Mas tendo um pai do lado, né, um mistagogo do lado, uma mãe do lado, né, ele vai ser ensinado como ignorante a alcançar o céu. A alcançar o céu. Não é para ensinar só matemática, geografia, né, ciências, biologia. Tudo isso é muito bom, mas não é só para isso. Não é só para isso. Hoje, né, nós estamos vivendo neste domingo, né, eu estou gravando isso aqui num domingo, o Evangelho falava a respeito do medo. Jesus que dizia, né, para os apóstolos, não tenham medo. Não tenham medo. E depois eu pude conversar, né, com as crianças a respeito do medo, e eles não sabiam que o medo, por exemplo, é uma coisa boa. Que o medo foi dado por Deus para que a gente tema perder o céu, para que a gente tema perder a graça, para que a gente tema perder aquilo que é valioso para nós. Vocês entendem? Então, assim, a gente poderia aqui listar todas as obras de misericórdia corporal e espiritual, né? Admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas que nos molestam, né? Rezar pelos vivos, rezar pelos defuntos. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui não é coisa que a gente vive no dia a dia da nossa família? Então, as obras de misericórdia, elas têm como grande oficina a nossa vida familiar. Nenhum de nós pode negar isso. Vocês entendem? Então, finalizando essa nossa segunda aula, né? Precisamos entender que ser família é ser dom. Ser família é ser um para o outro. Ser família é estar, em primeiro lugar, a serviço da vida, estar a serviço de Deus para que Ele gere, através de nós, filhos para Ele, para povoar o céu. E a família é o lugar de nós exercitarmos no dia a dia a construção de uma nova sociedade. E não existe serviço mais nobre do que esse. Educar os nossos filhos, viver uma sadia relação de amor de marido com mulher, para que a sociedade receba de dentro da família cidadãos com valores, com virtudes e com nobreza de alma. E assim nós transformaremos também a sociedade. Amém? Nos vemos na terceira aula.